Não temam, pois não há nada de escondido que não venha à clara. Não há nada de secreto que não se venha a saber. O que eu digo na escuridão, digam às claras. O que eu tenho dito ao ouvido, publiquem de cima dos telhados. Não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temam antes aqueles que podem precipitar alma e corpo no inferno. Não se vendem 2 pássaros por uma moeda? No entanto, eu digo a vocês, nenhum deles cai por terra, se não for da permissão do vosso Pai. Até os fios de cabelo de suas cabeças estão todos contados. Não temam, vocês valem muito mais do que os pássaros. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, eu também darei testemunho dele diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu irei negá-lo diante de meu Pai que está no céu. Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos no 12º domingo do tempo comum do ano A. Você sabe que a liturgia, ela tem 3 anos, o ano A, o ano B, o ano C. No ano A se privilegia o Evangelho de Mateus. No ano B, o Evangelho de São Marcos. No ano C, o Evangelho de Lucas. E o Evangelho de João perpassa assim todos os 3 anos, completando uma série de ensinamentos do Senhor. E o Evangelho que acabou de ser proclamado é uma passagem do capítulo 10º do evangelista Mateus, para recordar. Jesus começou falando da escolha dos apóstolos. Escolhe aquele grupo com quem ele vai trabalhar mais de perto, o grupo que ele preparará para depois continuar a sua missão. Em seguida, fala-se do envio. Primeiro ele faz um envio, uma experiência pastoral, digamos assim, para mais tarde enviar ide pelo mundo todo. E finalmente ele começa a preparar esse grupo para as perseguições que o grupo vai sofrer. Ele deixa claro, portanto, que não está enviando seus apóstolos para um momento de festa, onde vai correr tudo bem, porque agora vocês são do Senhor, está tudo resolvido. Nada. Ele mesmo disse que o discípulo não é maior que o seu Senhor. Se ele foi perseguido, caluniado, passou por tanto problema, o discípulo não pode ter uma vida diferente. Mas Jesus então prepara o coração para que quando vierem as perseguições, os apóstolos não se espantem e não o abandonem. Porque dentro do coração deles, a concepção era outra. Eles imaginavam um reino onde um seria o primeiro-ministro, outro ocuparia tal pasta. Eles pensavam em termos humanos, de grandeza. E Jesus começa a dizer, olha, não é bem assim. Vocês vão passar por dificuldades. O que ele quis fazer, então, foi um alerta de, olha, dentre as dificuldades que vocês vão passar, destaca-se, em primeiro lugar, o medo. Na pequena passagem que foi lida, Mateus 10, 26 a 33, Mateus 10, 26 a 33, por 3 vezes Jesus fala do medo. O medo. E os alerta para não se deixarem dominar pelo medo.
O medo é um verme que corrói as forças da pessoa por dentro, especialmente quando é um medo genérico. O medo paralisa, porque a pessoa, em vez de se jogar com confiança, enfrentar a dificuldade, não, a dificuldade começa a ficar com medo. Medo de perder prestígio, medo de não ser compreendido, medo de ser abandonado pelos amigos, medo de perder os bens que tem, medo. As causas do medo são inúmeras. Mas o grande problema é isso. O medo vai tirando a capacidade de trabalhar, a pessoa vai se mobilizando, se prendendo, porque cada passo é um risco. E o Senhor deixou claro que a vida de um discípulo é um risco, como foi a dele. Mas deixa claro que o medo tem que ser evitado, porque o medo não é de Deus. Guarde essa ideia. O medo não é de Deus. Quando você sentir medo, a primeira coisa que deve fazer é se perguntar, espera, por que eu tenho medo? Qual é a causa? O que está no fundamento desse medo? Porque enquanto você não individualizar a causa do medo, você fica paralisado. O medo, porque o medo é um tipo de um gás assim, que penetra em tudo na vida da pessoa. Então, a primeira coisa, descobrir onde é que está o fundamento, a causa do medo que você sente. Em segundo lugar, lembrar-se de que o oposto do medo é a confiança. A confiança em Jesus Cristo. Portanto, não basta dizer para alguém, não pode ter medo. Você tem que ajudá-la a ter motivos para ter confiança. E qual é o primeiro motivo? Quando se trata do Senhor, de alguma coisa que Ele nos pede, é Ele que vai ser a nossa fonte de confiança. Aliás, deve ser assim a razão de toda a nossa confiança, porque Ele nos acompanha, quer o nosso bem, Ele nos ama, veio ao nosso encontro para nos salvar. Então, a melhor resposta para o medo é confiar no Senhor. Quem confia no Senhor, se de repente tiver alguma sensação de medo, alguma experiência, aquilo não vai afetar, aquilo vai adiante, não encontra um eco, porque a pessoa está no Senhor, confia nele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ter medo de quê? Nem da morte. Veja que os mártires nem da morte tinham medo, ao contrário, viu a morte como uma Páscoa, uma passagem para o encontro com aquele a quem tanto amaram e a quem dedicaram a vida. Então, cuidado. Não se deixe envolver, conduzir ou levar pelo medo. E o oposto do medo, confiança no Senhor. Anunciamos Jesus.